Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma, mas eu preciso contar porque tem coisas que não podem ser esquecidas, porque existem dores que precisam ser expostas para que nunca mais se repitam. Meu nome é Dona Cidinha. Tenho 74 anos e muitas histórias para contar. Algumas são bonitas, outras engraçadas. Mas essa não é uma história bonita. Antes de começar, me conta aí de onde vocês estão ouvindo essa história. Aproveita e já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Tá, isso me ajuda demais. Muita gente olha para mim e vê uma velhinha de coque baixo, mãos enrugadas e um olhar cansado. Pensam que minha vida foi só cozinhar para os netos, cuidar da casa e esperar o tempo passar. Mas o que eles não sabem é o que eu precisei fazer para estar viva hoje. Eu fui uma menina que cresceu no Brasil dos anos 60, quando tudo era muito difícil. A gente não tinha luxo, não tinha carro. Minha mãe lavava roupa para fora. Meu pai trabalhava quando dava na telha, mas a pior coisa daquela casa era ele. Meu pé. Nossa, meu pé. Um homem de poucas palavras e muitos gritos. Mão pesada. Aquele cheiro de pinga impregnado na pele. Olhos que faziam a gente baixar a cabeça sem ele precisar dizer uma única palavra. Ele era o tipo de homem que fazia até os vizinhos ficarem em silêncio quando passava na rua. Um homem que ninguém ousava desafiar. Desde que me entendo por gente, ele batia na minha mãe. Eu via. O via. Mas não podia fazer nada, porque era assim que as coisas eram. Sabe? Minha mãe dizia que casamento era na alegria e na tristeza. E para ela, parece que só sobrou a tristeza. Eu virei adulta cedo demais. Com 9 anos. Já sabia fazer comida, lavar o chão e cuidar da minha irmãzinha, a Yulia. Quando ela nasceu, minha mãe estava muito fraca. E fui eu quem trocou as primeiras fraldas dela. Fui eu quem ninou suas primeiras noites de choro. Eu prometi para mim mesma. Ninguém ia machucar a minha Juju. Mas eu não consegui cumprir essa promessa. A gente morava numa casinha de madeira no interior de São Paulo, perto de um rio que cortava a cidade. Não era casa de tijolo. Não. Era daquelas que qualquer vento mais forte fazia tremer lá dentro. 3 cômodos. A cozinha. O quarto dos meus pais. E o quartinho onde eu dormia com a Júlia. Minha mãe era uma mulher magra, de rosto marcado pelo cansaço, sempre de vestido florido e chinelo velho. Ela sorria pouco. Mas quando sorria, nossa, parecia que tudo ficava um pouco menos pesado. A Juju era o contrário. Tinha uns olhos vivos. Umrisho fácil. Falava pelos cotovelos. Estava sempre inventando história de princesa e castelo. Eu adorava ouvir, porque na imaginação dela, a gente vivia num lugar bonito, mas bastava o portão bater e os passos pesados do meu pai ecoarem na madeira para aquele mundo desabar. A gente ficava tensa. A comida tinha que estar na mesa. O copo dele, cheio. Ele chegava. E se estivesse bêbado, ninguém falava nada. Se estivesse sóbrio, era até pior. Porque bêbado, ele só xingava. Sóbrio. E ele batia. E a gente aceitava, porque, nós dois, o que mais a gente podia fazer? Eu tinha uns 12 anos quando comecei a notar uma coisa estranha. Minha irmã, que sempre dormia tranquila, começou a ter pesadelo. Acordava no meio da noite chorando. Sabe? E quando eu perguntava o que foi, ela só me abraçava e dizia que não podia contar. No começo, eu achei que era medo do nosso pai. Afinal, quem não tinha medo daquele homem? Mas aos poucos, comecei a perceber que não era um medo comum. Ela começou a se esconder quando ele chegava. Se antes ela corria para brincar no quintal, agora ficava muda. Se antes pedia colo para mamãe, agora ficava quieta num canto, encolhida, como um passarinho ferido.
Até que uma noite, eu acordei com um barulho. Passos. Meu pai nunca andava de madrugada. Ele sempre dormia pesado, roncando alto. Mas naquela noite, ele estava de pé. Eu saí do quarto na ponta dos pés. O corredor estava escuro, mas a luz do quarto dos meus pais estava acesa. E foi aí que eu vi meu pé, ajoelhado do lado da cama, minha irmãzinha, encolhida, com os olhos arregalados de pavor, minha mãe, sentada num canto, abraçando o próprio corpo, chorando, mas sem fazer barulho nenhum. Era uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Ali, a ficha caiu, e uma parte de mim morreu naquele instante. Naquela noite, eu segurei a Juju nos meus braços até ela dormir. Mas eu não dormi. Fiquei acordada, ouvindo os barulhos da casa, sentindo a presença daquele homem cruel do outro lado da parede, e decidi que a gente não podia mais ficar ali. Mas como fugir? Para onde ir? Como convencer minha mãe, que já não tinha forças para mais nada? Nos dias seguintes, fiquei atenta. Eu vi como minha mãe desviava o olhar sempre que meu pai tocava na Juju, como ela apertava as mãos uma na outra quando ele chamava minha irmãzinha para perto. Ela sabia, ela sempre soube. E mesmo assim, ficava uma noite. Depois que a Júlia dormiu, tu fui até a cozinha. Fiquei do lado da minha mãe enquanto ela lavava a louça. Mãe, a gente precisa ir embora. Ela parou. Ficou olhando para o prato dentro da pia, sem dizer nada. Mãe, você sabe o que ele está fazendo. Ela fechou os olhos com força. Eu não posso. Minha filha, para onde a gente iria? Qualquer lugar é melhor que aqui. Ela ficou em silêncio. E então, finalmente me olhou. É ali. Pela primeira vez na vida, eu vi minha mãe com medo. Mas não era medo dele. Era medo de finalmente fazer alguma coisa, medo de mudar o nosso destino. Naquela noite, sem que ele percebesse, a gente começou a planejar nossa fuga. As coisas que nos destroem por dentro não são sempre barulhentas. Às vezes, elas acontecem no mais absoluto silêncio. E o silêncio pode ser ensurdecedor. Desde aquela noite, alguma coisa mudou em mim. Eu já sabia que minha vida nunca seria como a das outras meninas, mas ver minha irmã naquela situação, nossa, era como sentir um punho apertando meu peito o tempo todo. A Juju era minha responsabilidade. Eu falhei em proteger ela quando ela mais precisou, mas eu não ia falhar de novo. Minha irmã sempre foi um raio de sol. Era daquelas crianças que transformavam qualquer coisinha em brincadeira. Até os dias mais difíceis pareciam menos pesados quando ela inventava histórias com as bonecas velhas que a gente tinha, ou quando a gente saía para pegar goiaba no quintal. Mas, depois daquela noite, a Juju mudou. Ela parou de brincar. Parou de falar muito. Parou de rir. O silêncio dela me dava arrepios. Se antes ela corria para fora assim que o sol nascia, agora ela ficava dentro de casa, escondida em qualquer canto que parecesse seguro. Se antes me abraçava o tempo todo, agora evitava qualquer toque. E quando ele estava por perto, ela encolhia os ombros e ficava menor do que já era. Parecia que ela queria desaparecer. Minha mãe via. Ah, ce que via. Nos dias que se seguiram, eu reparei como os olhos dela seguiam a Juju pela casa. Como ela torcia as mãos no avental sempre que meu pai chamava minha irmã para perto dele. Como os olhos dela brilhavam de lágrimas que nunca caíam. Ela sábia. Ela sábia. Eu vi. 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 Ela vai matar a gente. Eu relei. Minha mãe não estava errada. Meu pai não era o tipo de homem que deixava barato. Se a gente tentasse fugir e ele descobrisse, o que ele faria? Eu não sabia. Mas eu sabia que ficar era pior. A gente precisa tentar. Mãe, se a gente não for agora, a Juju não vai aguentar.
Minha mãe se virou para mim, os olhos inchados, o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Ela segurou meu rosto com as mãos trêmulas. Você tem certeza? Ah, filha. Olha, senti. E foi ali que a gente começou a planejar nossa fuga de verdade. Eu sabia que meu pai era um homem ruim. Sabia desde pequena, desde as primeiras vezes que vi minha mãe se encolher quando ele levantava a voz, desde os primeiros tapas que ele me deu, só porque eu estava no caminho dele. Mas o que ele fazia com a Juju, aquilo era pior do que tudo. Naquela casa, o medo era uma presença constante. Ele estava em cada canto, em cada olhar evitado, em cada respiração contida. A gente ouvia o barulho da porta abrindo no fim da tarde e o coração já gelava, porque o pior momento do dia era quando meu pai voltava do trabalho. Era quando a gente tinha que medir cada movimento, cada palavra. Qualquer coisinha errada era motivo para ele se irritar. E quando ele se irritava, alguém sempre pagava o pato. Eu aprendi rápido a ficar invisível. Aprendi a limpar a casa do jeito que ele gostava, a colocar a comida na mesa sem olhar nos olhos dele, a nunca responder. Mas a Juju ainda era muito pequena. E, por mais que tentasse, ela não sabia como desaparecer. Nos primeiros anos, meu pai nem ligava muito para ela. Mas aí, quando ela começou a virar mocinha, alguma coisa mudou. Eu vi nos olhos dele. Vi no jeito que ele olhava para ela, como ele chamava o nome dela num tom diferente, como fazia questão que ela sentasse perto dele na hora da janta. Minha mãe também via, e eu via a minha mãe vendo, e a gente nunca falava nada, só que a Juju começou a mudar. Ela nunca mais queria dormir no nosso quarto, sempre dava um jeito de acabar no meio da cama da nossa mãe, abraçada nela como se aquilo fosse impedir alguma coisa. E toda vez que isso acontecia, dia seguinte, meu pai ficava mais furioso, jogava os pratos na parede, gritava com a minha mãe. Dizia que a gente estava estragando a menina. Uma noite, a Juju acordou gritando. Eu levei um susto. Tentei acalmar ela. Mas ela estava em pânico. Chorava. Se debatia. No meio do choro, ela me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Não deixa ele me levar. Não deixa. Eu congelei. Tentei acalmá-lo. Mas a ficha caiu. E eu soube ali que se a gente não saísse daquela casa, minha irmã não ia sobreviver. O medo me consumia. Mas uma coisa me mantinha de pé. Eu tinha que ser forte. Mas o que era ser forte numa situação dessas? Porque a gente não podia simplesmente sair pela porta e fugir. A gente não tinha ninguém. Não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Meu pai controlava tudo. Cada centavo que entrava naquela casa, cada passo que minha mãe dava. Então, a gente começou o nosso plano. Foi minha mãe quem deu a ideia de guardar um pouquinho do dinheiro das lavagens que ela fazia para as vizinhas. Não era muito, umas moedinhas por semana, que ela escondia dentro de um buraco no colchão. Eu também comecei a juntar. Pegava os trocados que encontrava no bolso das calças do meu pai quando ia lavar a roupa. Era um plano perigoso. Se ele descobrisse, a gente estava perdida. Mas não tínhamos escolha. O problema é que ele estava ficando cada vez mais atento. E um dia, tudo desmoronou. Aconteceu num domingo. Meu pai sempre bebia mais nos domingos. Ficava o dia inteiro jogado na cadeira do quintal, resmungando. Mas naquela noite, ele estava mais calado que o normal. Ficou sentado à mesa, girando o garfo na mão, olhando para minha mãe, de um jeito que me fez gelar. Você tá diferente. E ela disse. Do nada, minha mãe não respondeu. Ele bateu o garfo na mesa. Tá diferente. Sim, tá esquisita. Você e essa menina velha aí? Ele olhou para mim. Eu engoli em seco. O que vocês estão aprontando? Hein? Minha mãe tentou rir. Tentou fingir que não era nada. Mas eu sabia que ele já estava desconfiado.
Eu sabia que o perigo estava cada vez mais perto, e naquela mesma noite. Ei, Juju sumiu. Acordei no meio da madrugada e vi que a cama dela estava vazia. Meu coração disparou. Levantei num pulo. Corri até a sala. Nada. O quarto dos meus pais estava com a porta fechada. Eu parei na frente da porta, com a respiração presa, sentindo meu corpo inteiro tremer, mas não tive coragem de entrar. No dia seguinte, a Juju voltou a falar menos do que antes. Voltou a evitar olhar nos nossos olhos. Mas, principalmente, voltou com um silêncio que me destruiu por dentro. Foi nesse dia que minha mãe decidiu que a gente ia embora. Não importava como, não importava o que acontecesse depois. A gente só precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Eu nunca vi minha mãe tão determinada. Eu nunca vi tanto medo nos olhos dela. E eu sabia que, se a gente passasse mais uma noite ali, nunca mais sairíamos. A fuga tinha que acontecer agora, naquela manhã. Minha mãe não disse uma palavra, apenas me olhou de um jeito diferente, como se quisesse gravar minha imagem antes que o dia terminasse. O rosto dela estava pálido, os olhos inchados de uma noite sem dormir. Eu sabia que ela estava com medo. Eu também estava, mas a gente não tinha mais escolha. A Juju acordou calada. Como sempre, a pele dela parecia ainda mais pálida, e ela nem quis o pão com café. Só ficou sentada, encolhida na cadeira, segurando as próprias mãos, como se precisasse se agarrar em alguma coisa para não desmoronar. Meu pai estava estranho. Levantou tarde, mais calado que o normal. Os olhos mais pesados. Eu observava ele de canto de olho, tentando entender se ele tinha percebido alguma coisa, se sabia do nosso plano. Minha mãe disfarçava, tentava agir como se nada estivesse acontecendo. Mas era difícil enganar um homem que passou a vida toda procurando motivo para nos castigar. Ele saiu para o trabalho mais tarde, parando na porta por uns segundos antes de atravessar o quintal e sumir na rua de terra. Ficamos ali, sem respirar, só esperando ou som 2 passos dele sumir. E então minha mãe se virou para mim. É hoje? Meu coração parou por um segundo. Não era mais um plano, uma ideia, agora era real. A gente tinha pouco tempo. Minha mãe tirou o colchão do lugar e pegou as poucas notas que tínhamos juntado. Era quase nada, mas era tudo o que a gente tinha. Eu corri para o quarto. Peguei nossas roupas mais quentes, um pedaço de pão e uma garrafa com água. A Juju não perguntava nada, só fazia o que a gente pedia, como se estivesse em outro mundo. Minha mãe saiu para buscar uma trouxa de roupas que tinha deixado na casa da vizinha, a Dona Lourdes. Ela era a única pessoa na rua que às vezes olhava para a gente com pena, mas nunca se metia. Eu sabia que ela sabia. Todo mundo sabia, mas ninguém falava nada. Quando minha mãe voltou, o sol já começava a baixar e foi aí que a gente percebeu o pior. Meu pai não voltou para o trabalho naquele dia. Ele estava sentado na varanda de casa, com os olhos fixos na rua, o cigarro entre os dedos. Não foi para o bar, não saiu para jogar, ficou ali, esperando. Minha mãe congelou. Eu vi quando as mãos dela começaram a tremer, quando os olhos se encheram de desespero. Ele sabia, não sei como, não sei se ouviu alguma coisa, se percebeu a mudança no nosso jeito, mas ele sabia. E agora? A gente estava presa ali com ele. A noite caiu devagar, trazendo um peso sufocante. Minha mãe tentava agir normalmente, mas as mãos dela estavam frias. A Juju tremia sem dizer uma palavra. Eu sentia meu corpo inteiro pulsando de medo. Meu pai jantou sem dizer nada. Mas, quando terminou, deixou os talheres na mesa com força e olhou para minha mãe. Vamos dormir cedo hoje. Ele nunca disse isso. Meu estômago revirou. Minha mãe assentiu, mas eu vi o rosto dela perder toda a cor. Ela sabia o que aquilo significava. Ele ia trancar a casa,
Ia se certificar de que a gente não fugisse, e quando a luz se apagasse, a Juju não estaria segura. Minha mãe me olhou, e naquele instante, nós duas entendemos. A gente não podia esperar, não podia deixar a noite chegar. Eu segurei a mão da Juju e senti o pulso dela acelerado. Minha mãe se levantou devagar, indo até o fogão como se fosse só esquentar uma água. Meu pai estava sentado na cadeira, bebendo um copo de cachaça, observando cada movimento nosso. Então, minha mãe fez algo que eu nunca tinha visto. Derrubou a chaleira no chão. O barulho foi alto. A água quente espirrou para todo lado. Meu pai se levantou furioso. Xinhando. Foi naquele momento que minha mãe olhou para mim. Corre. Eu puxei a Juju pela mão e a gente saiu voada pela porta da cozinha. O ar frio bateu no meu rosto. E o som da voz do meu pai veio atrás de nós como um trovão. A gente correu sem olhar para trás. O quintal parecia infinito. A estrada de terra parecia não ter fim. A Juju tropeçou. Quase caiu. Mas eu a segurei e continuei correndo. Ouvimos um barulho. Meu pé gritando. A porta batendo com força. E a minha mãe gritando de volta. Meu coração disparou. Ele ia pegar ela. Ele ia matar ela. Mas então, a voz dele foi ficando mais distante. Minha mãe estava lutando com ele. Ela ficou para trás para nos dar tempo. Eu sabia que não podia voltar. Sabia que se a gente parasse, ele nos pegaria. Então eu corri. Corri com a Juju até nossas pernas não aguentarem mais. E só parei quando vi as luzes da cidade. Bem longe, a Juju caiu no chão, respirando pesado. Eu chorei. Chorei porque minha mãe ficou para trás. Chorei porque talvez a gente nunca mais a visse. Mas, acima de tudo, chorei porque, pela primeira vez em anos, eu sabia que ele nunca mais ia encostar na minha irmã. E isso era tudo o que importava. O frio da madrugada cortava nossa pele como faca, o vento levantava a poeira da estrada de terra, e cada passo que a gente dava parecia uma luta, mas eu não podia parar. Não podia soltar a mão da Juju, não podia olhar para trás. O medo empurrava a gente para frente, como se meu pai tivesse logo atrás, pronto para nos arrastar de volta para aquele inferno. A Juju respirava com dificuldade, soluçando entre os passos. Eu sabia que ela estava no limite. Mas o que eu podia fazer? A gente não podia simplesmente parar e descansar. Eu olhava para os lados, tentando reconhecer alguma coisa na estrada escura. A gente não podia voltar para casa. A gente não tinha para onde ir. Então, continuamos correndo. A cidade ficava longe, mas eu sabia o caminho. Durante anos, quando minha mãe me mandava buscar algum remédio na farmácia ou comprar pão no mercadinho, eu prestava atenção, sabia onde começavam as primeiras casas, onde ficava o posto policial, onde as ruas viravam calçada, mas tudo parecia tão distante agora. O silêncio da noite era cortado só pelo som dos nossos passos e da nossa respiração ofegante. De vez em quando, um cachorro latia ao longe e meu coração disparava. Achando que alguém podia nos ouvir, a Juju começou a tropeçar, só mais um pouco. Eu sussurrei, apertando a mão dela. A gente precisa continuar. Ela não respondeu, apenas me seguiu, cega de medo e cansaço. Eu não sabia o que ia acontecer quando a gente chegasse na cidade, não sabia se alguém ia nos ajudar, se a gente ia encontrar minha mãe, não sabia de nada. Só sabia que não podíamos parar. O tempo passou devagar. Cada metro parecia uma eternidade. Até que, finalmente, eu avistei as primeiras luzes da cidade. Meu coração acelerou. Mas então veio o segundo problema. Aonde ir? A gente não podia simplesmente sentar na calçada e esperar o sol nascer. Precisávamos de um lugar seguro. Meus olhos procuraram na rua deserta. As portas das casas fechadas, as janelas escuras, ninguém por perto.
Então eu me lembrei. Dona Lourdes, a nossa vizinha. Ela tinha uma irmã que morava na cidade. Uma vez, quando fui com minha mãe entregar umas roupas, ouvi ela comentando que a irmã morava numa casinha perto da igreja. Era nossa única chance. Apertei a mão da Juju e segui pela rua, tentando lembrar do caminho. O coração batia forte. O medo ainda pulsava no peito. A qualquer momento, eu achava que ia ouvir os passos do meu pai atrás de nós, que ele ia surgir das sombras e nos arrastar de volta, mas isso não aconteceu. As ruas estavam vazias, a cidade dormia. Depois de alguns minutos, avistei a pequena igreja no alto da ladeira. E, ao lado, a casinha simples com um quintal pequeno. Era ali. Me aproximei do portão e olhei para a casa. Nenhuma luz acesa. Bati na porta. Com as mãos tremendo, nenhuma resposta. Bati de novo. Dessa vez mais forte. Depois de uns segundos, uma luz fraca se acendeu lá dentro. O som de passos veio até a porta. Ela abriu uma fresta. Era uma senhora magra, com os cabelos presos num coque e olhar desconfiado. Queme. Engoli em seco. A gente precisa de ajuda. Ela ficou me olhando por uns segundos, analisando meu rosto, meu estado, a Juju encogida atrás de mim. Então, abri um pouco mais a porta. Quem mandou vocês aqui? Dona Lourdes. Eu disse rápido. Ela é nossa vizinha. Ela estreitou os olhos, tentando entender se eu estava falando a verdade, e então, finalmente, abriu a porta. Entrem? Meus joelhos quase cederam, e eu puxei a Juju para dentro. E assim que a gente passou pela porta, senti como se finalmente pudesse respirar. Mas o medo ainda não tinha acabado. A senhora, que se chamava Dona Célia, nos fez sentar na mesa da cozinha e nos olhou com mais atenção. Me digam o que aconteceu? Eu sabia que não podia contar tudo. Se eu lá soubesse, talvez ficasse com medo de abrigar a gente. Nosso pai bate na gente. Foi o que consegui dizer, sentindo um nó na garganta. E a gente fugiu. Minha mãe. Ela devia encontrar a gente. Mas minha voz falhou. O rosto dela se suavizou um pouco. Você tem para onde ir? Eu neguei com a cabeça. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pesando as consequências. Então soltou um suspiro longo. Vocês podem ficar aqui esta noite. Amanhã a gente vê o que faz. O que correr. Quis agradecer de joelhos, mas só consegui segurar a mão da Juju e sussurrar. A gente tá segura agora. Ela me olhou, ainda com medo nos olhos, mas pela primeira vez em muito tempo, havia também um pinguinho de esperança. A cozinha da Dona Célia tinha cheiro de café passado e madeira velha. O relógio de parede fazia um tic-tac lento que preenchia o silêncio. Eu e a Juju sentamos lado a lado, ainda tentando entender onde a gente estava. A noite parecia mais escura ali dentro, como se todo o medo ainda estivesse com a gente. A cada barulhinho lá fora, meu coração disparava. Eu sabia que meu pai não ia desistir fácil. Dona Célia colocou uma xícara de café na minha frente e outra para Juju. O líquido fumegava. Mas eu nem pensei antes de segurar a xícara com as duas mãos. Como se aquele calor pudesse espantar o frio que parecia ter se instalado dentro de mim. Vocês podem dormir no quartinho dos fundos. Ela disse. A voz firme, mas sem maldade. Eu assenti, sem coragem de olhar nos olhos dela. E sua mãe? Ela perguntou. Onde ela está? Eu queria ter uma resposta. Minha mãe ficou para trás. Minha mãe pode estar morta agora. Minha mãe pode ter apanhado tanto que nunca mais vai conseguir fugir, mas eu não disse nada disso. Só apertei a xícara e sussurrei. Ela vai vir. Dona Célia não disse nada. O olhar dela pesava sobre mim. Analisando. Tentando entender. Vão tomar um banho antes de deitar. Vocês estão com cara de quem correu uma maratona. Eu nem sabia como responder.
A gente tava mesmo com cara de quem correu para salvar a própria vida. Levei a Juju pro banheiro. E pela primeira vez em dias, eu vi minha irmã relaxar um pouco quando sentiu a água quente na pele. Ela se esfregava devagar, como se tentasse tirar algo que não se via. Eu queria dizer que ia dar tudo certo, mas como prometer isso se nem eu sabia o que ia acontecer? Depois do banho, voltamos para a cozinha, onde Dona Célia já tinha arrumado 2 colchões no quartinho dos fundos. A cama era de madeira e rangia, mas parecia um luxo perto do chão duro onde a gente dormia em casa. A Juju deitou primeiro, os olhos ainda cheios de medo. A mamãe vai achar a gente? Ela perguntou baixinho. Senti um nó apertar minha garganta. Vai. Mente. Ela segurou minha mão e fechou os olhos. Eu. Por outro lado, não dormi. Fiquei acordada, ouvindo cada som da noite. Cada farol que passava na rua fazia meu coração disparar. E se ele descobrisse onde a gente estava? E se ele batesse na porta no meio da madrugada? A ideia me fez sentar na cama e abraçar os joelhos. Eu queria que minha mãe estivesse ali. Queria que ela surgisse pela porta, com os cabelos bagunçados e aquele olhar de sempre, mas a verdade é que ela podia estar morta. Fechei os olhos e me obriguei a respirar fundo. Naquela noite, eu fiz uma prece silenciosa. Pedi apenas que minha mãe estivesse viva, que ela encontrasse um jeito de escapar daquele inferno e que, de algum jeito, a gente se encontrasse de novo. O sono veio devagar, carregado de cansaço e medo, e no meio da madrugada, sonhei com minha mãe. No sono. Ela corria como eu corri, e ao fundo, meu pai gritava. O sol ainda não tinha nascido quando eu acordei. Meu corpo estava pesado. Os músculos doíam como se eu tivesse levado uma surra. A primeira coisa que fiz foi olhar para o lado. A Juju ainda dormia, os punhos fechados contra o peito, como se tentasse se proteger até no sono. Suspirai fundo. Lembrei de tudo. Nós tínhamos fugido, minha mãe ficou para trás. E eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer agora. O quartinho dos fundos era pequeno, com uma janela de madeira entreaberta. O vento frio entrava, arrepiando minha pele. Lá fora, os primeiros barulhos da cidade começavam a surgir. Puxei o cobertor sobre a Juju e levantei devagar. Saí do quarto em silêncio. Dona Célia já estava de pé na cozinha, de vestido florido e coque baixo, coando um cafezinho. O cheiro amargo preencheu o ar. Ela me olhou por uns segundos. Depois pegou uma xícara e me serviu o café quente. Senta. Obedece. Dona Célia sentou na minha frente. E agora, menina? O que você pretende fazer? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu pretendia? Eu não sabia. Minha única ideia era fugir. Não pensei no depois. Olhei para o chão. Esperar minha mãe? Dona Célia ficou me olhando. E se ela não vier? Engoli em seco. Essa era a pergunta que eu estava evitando. E se minha mãe estivesse morta? E se ela nunca conseguisse escapar? Minha garganta fechou e as lágrimas ameaçaram subir. Mas eu não podia chorar. Não na frente dela. Ela suspirou. Olha, vocês não podem ficar aqui. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. E eu sabia. Claro que sabia. Mas ouvir em voz alta tornava tudo pior. Eu não tenho para onde ir. Murmurai. Dona Célia ficou me analisando. Então, como se tomasse uma decisão, disse: tem um convento aqui na cidade. As freiras acolhem moças que precisam de ajuda. Convento. Eu não sabia muito sobre freiras, mas sabia que não tínhamos outra escolha. Elas podem ajudar a gente. Podem dar teto, um prato de comida. Até vocês se ajeitarem. Ela não queria dizer, mas nós duas sabíamos o que aquilo significava. Até vocês perceberem que sua mãe talvez nunca mais apareça. Apertei a xícara, tentando me agarrar a alguma coisa que não fosse o medo.
Eu levo vocês depois do almoço, disse ele, se levantando. Eu continuei sentada. Sem saber o que sentir, não era um lar, mas era um lugar seguro. Depois de tudo. Talvez fosse o melhor que a gente podia ter. Voltei para o quarto e olhei a Juju dormir. Será que minha mãe estava bem? Será que ela sabia que a gente tinha conseguido fugir? Ou será que ele a impediu? Apertei os olhos, tentando expulsar os pensamentos ruins, e eu precisava ser forte. Por mim, pela Juju e principalmente pela minha mãe. O dia se arrastou. Depois de tanta tensão, meu corpo pedia descanso, mas minha cabeça não deixava. Cada barulho na rua me fazia pular. A Juju também parecia inquieta, mesmo quando tentava brincar com uma boneca velha que a dona Célia emprestou. O olhar dela estava vazio, distante. Dona Célia não era de muita conversa, mas de vez em quando ela nos olhava de canto de olho, como se tentasse decidir se estava fazendo a coisa certa. Quando o sol ficou a pino, ela quebrou o silêncio. Tá na hora de ir. Meu peito apertou. Olhei para Juju, que só assentiu com a cabeça. Devagar, Dona Célia pegou um lenço, amarrou na cabeça e se virou para a gente. Venham. Levantei e segurei a mão da Juju. Ela apertou a minha com força. Saímos para a rua e senti o sol quente no rosto. Uma luz que parecia cruel demais para o peso que a gente carregava. A cidade estava acordada agora. Homens empurravam carroças. Mulheres conversavam nas portas. Crianças corriam descalças. Tudo parecia tão normal, como se o nosso pesadelo nunca tivesse existido. Mas ele existiu, e eu sabia que, mesmo longe, ele ainda podia nos alcançar. Antes de continuar, meus queridos e queridas, eu quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem o vídeo. Isso ajuda muito a nossa equipe a trazer mais relatos reais como este. Todos os dias, o caminho até o convento foi curto, mas pareceu uma eternidade. Cada passo me afastava mais da minha mãe. Quando finalmente chegamos, meu peito se apertou. O convento era uma construção simples, de paredes altas e brancas. Com um portão de ferro que rangeu quando Dona Célia o empurrou, tinha um cheiro de flores vindo de um jardim bem cuidado. 2 freiras caminhavam no pátio, e uma delas nos viu. Era uma mulher mais velha, com um rosto que carregava muitas histórias. Quando se aproximou, não sorriu, apenas nos olhou. Quem são essas meninas? A voz dela era suave, mas firme. Dona Célia respirou fundo. São filhas de uma mulher que apanha do marido. Fizeram o que puderam para fugir. A freira ficou em silêncio. Então baixou os olhos para Juju, que apertou minha mão e se escondeu atrás de mim. Foi ali que o olhar dela mudou. Ela não fez mais perguntas. Apenas assentiu. Vocês precisam de comida. Assente devagar. Ela fez um gesto para entrarmos. Meu corpo parecia feito de chumbo. Seguimos a freira até um refeitório pequeno, onde o cheiro de sopa tomava o ar. Ela nos mandou sentar. Fiquem aqui. Vou buscar algo para vocês. A Juju não soltou minha mão, nem por um segundo. Olhei ao redor e vi que outras meninas nos observavam, curiosas. Mas nenhuma se aproximou. Era um mundo novo. Quando a freira voltou, colocou 2 pratos fundos na nossa frente. A sopa soltava vapor. A Juju pegou a colher primeiro. A primeira colherada fez os olhos dela se encherem d'água. Talvez porque fazia dias que não comíamos direito, ou talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, tínhamos comida sem o medo de alguém arrancar o prato da nossa mão. Eu segurei a colher com os dedos trêmulos e levei à boca. Era simples, mas era quente. E era nossa. Dona Célia ficou de pé ao nosso lado por um tempo. Quando terminamos, ela se virou para a freira. Elas não têm para onde ir. A freira apenas assentiu, e foi naquele momento que eu soube. Nossa nova vida começaria ali. Mas, no fundo,
Uma pergunta ainda martelava dentro de mim. Onde estava a minha mãe? Ela tinha conseguido escapar? Ou a gente tinha perdido ela para sempre? Os dias no convento passavam devagar. O silêncio era quebrado apenas pelo som das vassouras, pelo canto das freiras nas orações e pelo barulho dos talheres nas refeições, para mim e para Yuhu. Era uma pausa, mas uma pausa não é o mesmo que segurança. Desde o primeiro momento, uma única pergunta me atormentava: onde estava minha mãe? No começo, tentei acreditar que ela logo nos encontraria, mas os dias passaram. Uma semana, depois duas, e nada. As freiras nos deram roupas limpas, nos ensinaram a rezar e nos deram um canto para dormir. Mas nada disso preenchia ovacionou meu peito. Eu acordava no meio da noite, pensando no que teria acontecido naquela noite. Será que meu pai a machucou? Será que a trancou em casa? Será que ela estava viva? Eu tentava não chorar na frente da Juju, mas às vezes era impossível. No convento. Eu era só mais uma menina. As freiras nos davam tarefas diárias para manter a mente ocupada. Ajudávamos na cozinha. No jardim. Era uma rotina simples, mas eu não queria rotina. Eu queria minha mãe. Uma tarde, enquanto eu dobrava lençóis no pátio, ouvi passos apressados, levantei a cabeça e vi Dona Célia conversando com uma das freiras perto do portão. Meu coração disparou. Corri até lá. Alguma notícia? Perguntei, ansiosa. Dona Célia me olhou com pena. A cidade anda comentando. Ela disse, baixando a voz. Seu pai está procurando vocês. Minha pele arrepiou inteira. Como assim? Ele está perguntando para a vizinhança. Diz que a mulher dele sumiu e que as filhas estão perdidas por aí, mas ninguém diz nada. Todo mundo finge que não sabe. Senti um gosto amargo na boca. E a minha mãe? Ela hesitou, e aquilo foi pior do que qualquer resposta. Não sei. Menina. Ninguém viu. Meu peito afundou. A freira ao lado me olhou com uma expressão séria. Você está segura aqui. Ele não vai te encontrar. Eu queria acreditar, mas nada parecia seguro. Naquela noite não consegui dormir. Cada barulho parecia ser meu pai chegando. Eu não podia mais esperar. Não podia ficar ali sem saber. Então, eu tomei uma decisão. Eu ia voltar. Não para casa, mas para perto. Eu precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos se minha mãe ainda estava viva. Mas para isso, eu teria que sair sem que ninguém percebesse. E eu sabia que essa poderia ser a decisão mais perigosa da minha vida. A decisão de voltar me corroía por dentro. O medo era tão grande que me fazia tremer só de pensar se meu pai me encontrasse, mas a incerteza era o que me matava. Minha mãe estava viva, ele aprendeu, ela conseguiu escapar, eu precisava ir, mas não podia levar a Juju. Se algo acontecesse comigo, pelo menos ela estaria segura. Eu já tinha visto do que meu pai era capaz, jamais deixaria que ele a machucasse de novo. Então, na calada da noite, quando as luzes do convento já estavam apagadas, eu levantei devagar da cama. A Juju dormia profundamente. Olhei para ela por um tempo, decorando cada detalhe do seu rostinho. Eu me levantei. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que alguém ouviria. Saí do quarto sem fazer barulho, sentindo meus pés gelados no chão de pedra. O convento era silencioso. Me aproximei do portão devagar. Cada passo, um teste para o meu medo. E então, quando encostei as mãos no ferro frio do portão, uma voz soou atrás de mim. Aonde pensa que vai? Menina. Meu corpo inteiro travou. Virei devagar e vi a freira de olhos fundos me encarando. O coração parecia que ia explodir. Eu preciso ver minha mãe. Minha voz saiu quase suplicante. Ela me analisou por um momento que pareceu uma eternidade, então suspirou. Você quer morrer? Eu não queria morrer. Mas o que era continuar viva sem saber da minha mãe, não respondi.
Apenas segurei o portão com mais força. A freira deu um passo à frente. Você sabe que ele ainda está por aí. Não sabe. Assente devagar. Ela suspirou outra vez. Então vá. Mas se ele te pegar, não diga que não avisamos. O choque percorreu meu corpo. Ela estava me deixando ir. Não pensei duas vezes. Empurrei o portão e saí para a rua deserta. Sentindo o frio da madrugada me engolir, as ruas estavam vazias. Meu coração martelava, mas minhas pernas se moviam sozinhas. Eu sabia o caminho. Passei pelas casas fechadas, sentindo o cheiro de umidade e fumaça de lenha. Quanto mais eu me aproximava, mais o pavor se infiltrava em mim. E se eu encontrasse ele primeiro? O céu começava a clarear quando finalmente vi minha casa, ou o que restava dela. A cerca estava caída. A porta aberta. Uma das janelas quebrada. Parei no meio da estrada, sentindo o pavor me consumir. O que aconteceu aqui? Meu peito subia e descia. Dei um passo, depois outro. Quando atravessei o quintal, percebi que a casa estava vazia. O chão coberto de cacos de vidro, os móveis revirados, um cheiro de álcool e mofo no ar. Minha mãe não estava ali, e meu pai também não. Meu corpo tremia. Onde eles estavam? O que ele fez com ela? Me aproximei da cama onde minha mãe dormia e vi algo que me fez perder o fôlego. Um pedaço de tecido florido, preso num prego na parede. Eu conhecia aquele tecido. Era o vestido que minha mãe usava na noite em que fugimos. Minha garganta apertou. Ela esteve aqui. Ela tentou fugir. E algo deu errado. Ouvi um barulho. Passos na estrada. Meu coração disparou. Me encolhi no canto do quarto, tentando desaparecer. Os passos se aproximaram e então, uma voz baixa, quase um sussurro. Filha? Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de eu virar o rosto. Minha mãe. Ela estava ali. Machucada, mas viva. Minha mãe estava ali. Mas não era a mesma. Os pés descalços. Sujos de terra. O vestido. Rasgado. O cabelo. Desgrenhado. O rosto estava magro. A pele pálida. E uma marca roxa na bochecha. Ela ficou parada na porta, me olhando como se eu fosse um fantasma. Meus lábios tremeram. Mãe. Foi só o que consegui dizer antes de correr para os braços dela. Ela me apertou contra o peito. E só ali, naquele instante, o peso de tudo desabou sobre mim. Eu estava fugindo há dias, tentando ser forte. Mas agora, nos braços dela, toda a força se desfez. Chorei como uma criança que passou tempo demais sem colo. Senti as mãos dela na minha cabeça. Os dedos, magros tremendo. Eu achei que tinha perdido vocês. A voz dela saiu baixa. Ruka, ela também chorava. Abracei minha mãe ainda mais forte, com medo de que ela sumisse. Eu te procurei. Murmurei, soluçando. A gente esperou, mas você não apareceu. Ela respirou fundo, o corpo frágil tremendo. Eu tentei? Filha, eu tentei. Afastei-me um pouco para olhá-la. O que aconteceu? Ela mordeu os lábios. Ficou em silêncio por um tempo. Reunindo coragem, ele me pegou. Meu estômago revirou. Depois que vocês fugiram, e ele percebeu, ficou louco. Me bateu. Me trancou no quarto. Dizia que ia atrás de vocês, que ia achar vocês. Nem que fosse no inferno. Ela passou os dedos pelo rosto, como se tentasse apagar as lembranças. Eu não podia fazer nada. Fiquei trancada por dias. Como você fugiu? Minha avó saiu engasgada. Ele bebeu, mais do que o costume. E então, apagou no sofá. Eu sabia que aquela era minha única chance. Ela respirou fundo. Peguei umas coisinhas e saí pela janela.
Meu coração batia acelerado. E ele ainda está procurando? As palavras dela trouxeram um frio cortante. Ele não vai parar até encontrar a gente. Ela me olhou nos olhos. E eu vi algo que nunca tinha visto antes. Determinação. Minha mãe. Aquela mulher que passou anos se encolhendo, agora tinha fogo nos olhos. Mas ele nunca mais vai nos machucar? Foi a primeira vez que ouvi minha mãe dizer algo assim. E foi a primeira vez que acreditei que podíamos ter uma chance. Ela segurou minhas mãos. Precisamos encontrar a Juju. Oi, assenti. Mas antes que a gente pudesse dar um passo para fora daquela casa, ouvimos um barulho. Assovio. Lango. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquele som. Era ele. Minha mãe arregalou os olhos. Não pensamos. Apenas corremos. Pelo quintal, pela cerca derrubada, pela estrada. O medo queimava nossos pulmões e o peso da nossa fuga parecia ainda maior agora. Ele estava perto. E se nos encontrasse? Sabíamos que não haveria uma segunda chance. O medo tinha um som. Era o som da nossa respiração ofegante, dos pés descalços batendo na terra seca, dos galhos se quebrando. Mas o pior som era o que vinha atrás de nós, o assovio, longo, arrastado, cortando a noite como uma lâmina. Era ele. E ele estava perto. Minha mãe apertou minha mão com tanta força que os dedos cravaram na minha pele. Ela corria como se nossa vida dependesse disso. E dependia. O coração batia forte no meu peito, no meu pescoço, nas minhas têmporas. A respiração ardia, o suor escorria pela minha testa. Minha mãe olhou para os lados, tentando encontrar um esconderijo, qualquer coisa. Mas estávamos na estrada aberta. Se ele nos visse, já era. Eu já conseguia sentir a presença dele atrás de nós. Mesmo sem olhar, o cheiro da cachaça, o peso da sombra dele. O monstro estava nos caçando. De repente, minha mãe me puxou para o lado e entramos por uma trilha no meio do mato. Os galhos arranhavam nossa pele, os espinhos cortavam nossos tornozelos, mas nada disso importava. Precisávamos sumir. O barulho dos nossos passos foi abafado pela mata, e então, o que mais temíamos, o som de passos atrás de nós, pesados, forte demais para ser o vento. Minha mãe parou de repente, me puxando para trás de uma árvore grossa, colocou a mão sobre a minha boca, abafando qualquer som. Eu tremia da cabeça aos pés. A noite parecia ter parado. Os segundos se arrastavam. E então, ele falou: "Eu sei que vocês estão aí." Minha pele gelou. A voz dele era baixa, mas cheia de ameaça. Não adianta correr. Mulher, você acha que pode se esconder de mim? Minha mãe fechou os olhos com força. Ele estava tão perto que podíamos ouvi-lo respirar. Eu dei tudo para vocês. Dei casa, comida, minhas filhas. Senti um nó na garganta. Ele não via o monstro que era. A voix d'elle ficou me dura. Eu só quero o que é meu. Minha mãe tremeu ao meu lado. O ódio no rosto dela era evidente, mas sabíamos que não podíamos enfrentá-lo. Ele caminhava devagar, como se estivesse saboreando a caça. O barulho dos seus passos ia e vinha. Minha mãe pressionou meu ombro. Cora. Minha cabeça girou. O quê? Agora? Ela me empurrou para o outro lado da trilha. E antes que eu pudesse reagir, ela saiu na direção oposta, quebrando galhos de propósito, criando um desvio. O medo me atravessou como uma faca. Não. Mas minha mãe não parou. Ela saiu correndo entre os arbustos, fazendo barulho, chamando a atenção dele para longe de mim. E eu queria ir atrás dela. Mas sabia que se fizesse isso, estragaria tudo. Ele correu atrás dela, e o barulho dos seus passos pesados se afastou. Fiquei ali, encolhida, com o coração disparado, cega pelas lágrimas. Minha mãe me salvou.
Mas e se ele a pegasse? O desespero cresceu dentro de mim. Eu precisava sair dali, precisava encontrar a Juju. Precisava acreditar que minha mãe conseguiria escapar. Então, aí corri. Dessa vez, sozinha. Chamou-lhe por trás, sem saber se minha mãe conseguiria fugir, mas com uma única certeza. Ele nunca mais ia me pegar. O vento cortava minha pele enquanto eu corria. As lágrimas se misturavam ao suor. Meu corpo queria parar, mas o medo não deixava. Cada passo era uma batalha contra o chão duro, contra a exaustão, contra o terror. Eu não sabia se minha mãe estava viva, mas não podia pensar nisso agora. Juju, eu precisava chegar até ela. A estrada parecia infinita, e cada sombra se transformava num bulto. Minha respiração vinha curta. Rasgada, meu peito queimava. A cidade não estava tão longe, mas parecia que nunca chegaria. Até que, finalmente, vi as primeiras casas, as janelas escuras, as ruas vazias. Eu não tinha tempo a perder. Meus pés descalços faziam um barulho surdo no chão de pedra enquanto eu corria pelas ruelas. Cada esquina era um risco. O convento estava a poucas quadras. Senti meu coração martelando. Os portões altos e fechados surgiram na minha frente. Parei, respirando com dificuldade, e bati com força. Abre, por favor. Nada. Bati de novo, sentindo o desespero crescer. Pelo amor de Deus. Alguém abre. Os segundos se arrastaram. Então, um rangido. O portão se abriu uma fresta. A freira apareceu. Ela me olhou, primeiro com surpresa, depois com preocupação. O que está fazendo aqui? Minha mãe, ele está atrás dela. E eu preciso entrar. Ela abriu o portão completamente e me puxou para dentro, fechando-o com pressa. Onde está sua mãe? Lá fora. Minha voz quebrou. Ela ficou para trás, para me salvar. Minha visão ficou turva, e antes que eu pudesse dizer mais nada, senti meu corpo ceder. O cansaço venceu. O medo drenou todas as minhas forças. Anne, pela primeira vez desde que fugi daquela casa, tu desmaiei. Acordei sentindo um lençol áspero e um cheiro de chá quente. Minha cabeça latejava. A lembrança voltou como um soco. Meus olhos se abriram de repente e sentei na cama. A freira estava sentada numa cadeira ao lado, com um olhar sereno. Você precisa descansar. Minha mãe. Minha voz saiu fraca. Ainda não temos notícias. O mundo girou. Eu senti o desespero subir pela garganta. Minha mãe ainda estava lá fora. A Juju, minha irmã. A freira apontou para o canto do quarto. Olhei e vi a Juju encolhida num cobertor, dormindo. Minha respiração vacilou. Levantei devagar e me aproximei dela. A Juju estava ali, segura. Ajoelhei ao lado dela e segurei sua mãozinha quente. Ela se mexeu e abriu os olhos. Quando me viu, seu lábio tremeu. Você voltou? Oh. Meus olhos encheram de lágrimas. Voltei. Minha flor. Ela se jogou nos meus braços, me apertando, como se nunca mais fosse soltar, e só naquele momento eu me permiti acreditar que talvez tivéssemos uma chance, talvez ainda houvesse esperança. Mas a pergunta que me assombrava não ia embora. Onde estava minha mãe? E será que um dia a gente ia ver ela de novo? O tempo no convento passou diferente depois daquela noite. A espera se tornou um peso insuportável. Cada manhã era um tormento, cada noite um vazio. A Juju estava segura. Sim, mas minha mãe ainda estava lá fora. Eu tentava me ocupar com as tarefas, lavava roupas, varria os corredores, ajudava na cozinha, mas nada adiantava. Meu pensamento voltava para a mesma pergunta. Ela estava viva? Eu tinha medo de perguntar. Tinha medo da resposta. A cidade era pequena.
As notícias se espalhavam rápido, mas ninguém falava nada sobre ela. Dona Célia foi a única que tentou buscar alguma informação. Nada. Menina, ela disse um dia. Na cozinha do convento, ninguém viu nem ouviu falar. Mas, o meu pé, ela suspirou. Continua perguntando por aí, mas parece que já está mais quieto. Aquilo me relau. O que faria meu pai desistir de procurar a gente? O que teria acontecido para ele finalmente parar? Eu não queria nem pensar na resposta. A Juju virou minha sombra. Me seguia por todos os cantos. Falava pouco. Mas eu sabia que ela também esperava. Esperava nossa mãe voltar. Mas os dias viraram semanas. E nada. Até que numa manhã, enquanto a gente esfregava os panos do refeitório, uma das freiras apareceu na porta com um rosto diferente. Venha comigo. Ela disse, olhando para mim. Meu estômago se revirou. Larguei o pano e segui a mulher. Com a Juju correndo atrás, a freira nos levou até a entrada, onde Dona Célia estava parada, o rosto tenso. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Ela hesitou. E aquilo foi o suficiente para minhas pernas ficarem bambas. Sua mãe? A voz dela falhou. E eu senti minha respiração travar. Ela está viva. Dez. Enfim, o mundo ao meu redor parou. Eu pisquei, tentando entender onde ela está. Dona Célia baixou os olhos. No hospital da cidade, meu peito afundou. Eu nem perguntei o que aconteceu. E o sábia, meu pé, ele não a deixaria escapar sem marcas. Eu quero ver ela. Falei. Já me movendo, olhei fofocés. Diz Dona Célia, mas se prepare. Aquela frase foi um aviso. Respirei fundo. Segurei a mão da Juju. E saí do convento. O caminho até o hospital foi o mais longo da minha vida. Minha mente construía as piores imagens. Minha mãe estava viva, mas em que estado? Quando chegamos, o cheiro de remédio e éter me enjoou, as paredes brancas pareciam frias. Uma enfermeira nos guiou até um quarto nos fundos, e ali estava ela, minha mãe. Deitada na cama, magra como nunca, os braços cheios de marcas roxas, um corte na testa ainda cicatrizando, ela respirava devagar. Meus olhos encheram de lágrimas. Mãe! Ela se virou para mim, e eu vi um sorriso fraco surgir em seus lábios rachados. Minha menina? Fui até ela e segurei sua mão com cuidado, como se ela fosse quebrar. O que ele fez com você? Minha voz saiu falha. Ela soltou um suspiro curto, os olhos cansados. Ele tentou me matar. Minha respiração falhou. Mas não conseguiu. Ela apertou minha mão com um pouco de força que tinha. Não conseguiu. Filha. Aquela frase carregava mais do que palavras. Ela estava viva. Ela avançou. Eu queria corar, gritar, abraçar. Mas tudo o que fiz foi segurar a mão dela. E Isaba, minha mãe nunca mais seria prisioneira dele. E nós três nunca mais voltaríamos para aquele inferno. O monstro não nos prenderia outra vez. Nossa liberdade custou tudo. Mas agora, ela era nossa. A sala do hospital era fria. O cheiro de remédio impregnava o ar, mas nada era mais forte do que a dor que pairava ali. Minha mãe estava deitada, frágil, machucada, mas viva. E em vez de conforto, o medo ainda me dominava. Porque meu pai ainda estava lá fora. E se ele descobrisse, ele voltaria. Sentei ao lado da cama, segurando sua mão. Ele sabe que você está aqui. Minha voz saiu fraca. Não sei. Ela desviou o olhar? Acho que não. Dona Célia se aproximou. O que aconteceu naquela noite? Dona Lourdes. Minha mãe fechou os olhos. Depois que vocês fugiram, e ele ficou fora de si. Queria que eu falasse onde vocês estavam. Ela engoliu em seco.
Elle me bateu. Muito. Me trancou no quarto. Dizia que ia te encontrar, que a Juju era dele. Minha respiração vacilou. Mas então, ele bebeu demais. Como sempre, os olhos dela encontraram os meus. Eu fui ali que eu sub. Era agora ou nunca. O silêncio na sala se estendeu. Eu tentei fugir pela janela. Mas ele acordou. A voz dela falhou. Ele me pegou pelo braço. Me jogou no chão. Disse que se eu fugisse, não ia precisar mais de mim. Que ia cuidar das filhas sozinho. Meu estômago revirou. Ela estava dizendo, sem dizer, que ele ia nos destruir também. Mas eu lutei. Ela continuou num fio de voz. Pela primeira vez. A eu luté. Ela inspirou fundo. E foi assim que consegui pegar a faca. O ar sumiu dos meus pulmões. Mãe! Ela assentiu devagar. Ele tentou me impedir. Mas pela primeira vez, ele teve medo de mim. Um arrepio subiu pela minha espinha. Você matou ele. Minha mãe olhou para as próprias mãos, frágeis, mas que tinham segurado uma faca contra o próprio carrasco. Não, ela balançou a cabeça, mas feriu o suficiente para fugir. Minha respiração estava descompassada. Ele ainda está vivo. Então, ela assentiu, e o peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma pedra. Meu pai ainda estava lá fora. E monstros como ele não desaparecem tão fácil. A porta do quarto rangeu e a Juju entrou. Excitante. Seus olhos arregalaram ao ver nossa mãe. Mamãe. Minha mãe sorriu fraco, estendendo os braços. Minha menina. Juju correu até a cama e se jogou contra ela. Chorando baixinho, eu segurei minhas próprias lágrimas. Mas por dentro, eu já estava desmoronando. Minha mãe estava viva, a Juju estava segura. Mas a gente nunca estaria livre enquanto ele ainda respirasse. Dona Celia pigarreou. A pergunta agora é: o que vamos fazer? O que vamos fazer? Foi a primeira vez que me dei conta de que ainda não tínhamos vencido. Fugimos, sobrevivemos, mas ainda não tínhamos acabado com aquilo, e a única forma de nos livrarmos do medo era nos livrarmos dele, de uma vez por todas. Minha mãe me olhou, e naquele instante, nós duas pensamos a mesma coisa. Se a gente quisesse viver em paz, ele teria que desaparecer primeiro. O medo foi uma sombra que nos seguiu por muito tempo, mesmo depois do hospital, mesmo sabendo que a Juju estava segura. Eu ainda dormia com o coração disparado, ainda esperava ouvir a porta sendo arrombada, ainda sentia os olhos dele queimando minha pele. Monstros não somem de um dia para o outro. Eles deixam marcas. Minha mãe ficou no hospital por mais algumas semanas. Mas eu via nos olhos dela que algo mais profundo tinha mudado. Ela nunca mais seria a mulher que abaixou a cabeça. Ela tinha enfrentado o monstro, e mesmo que ele ainda estivesse vivo, ele nunca mais teria o mesmo poder sobre nós. Dona Célia nos ajudou a conseguir um abrigo em outra cidade, um lugar pequeno, onde ninguém conhecia a nossa história. Lá, éramos apenas sobreviventes, mas eu sabia que o perigo não tinha acabado, sabia que ele podia nos encontrar, e foi por isso que um dia, minha mãe tomou uma decisão que eu nunca esperei. Ela foi até a delegacia. No Brasil dos anos 70, mulher não tinha voz. Homem batia na esposa, e era assunto de família. Ninguém se metia. Mas minha mãe não se calou. Ela contou tudo. Mostrou os machucados. Falou do que ele fazia com a gente. Falou da Juju. De como ela mesma quase perdeu a vida. E para minha surpresa, alguém ouviu. O delegado da cidade não era um homem piedoso, mas ele conhecia meu pai. Sabia o tipo de homem que ele era. E, pela primeira vez, alguém fez alguma coisa. Foram atrás dele. Não demorou muito. Meu pai ainda estava na nossa antiga cidade, ainda se achando o dono de tudo, bebendo no mesmo bar.
contando a história de que sua mulher ingrata tinha fugido com as filhas, ele nunca esperou que alguém viesse procurá-lo. E foi isso que o destruiu. Ficamos sabendo dias depois. Pegaram ele. Prenderam ele. E embora eu soubesse que a justiça naquela época era falha, que homens como ele costumavam se safar, eu também sabia que ele nunca mais teria poder sobre nós. Meu pai desapareceu da nossa vida e, pela primeira vez, a liberdade parecia real. Os anos passaram. Minha mãe conseguiu um trabalho simples. A Juju voltou a sorrir devagar, a brincar, a ser uma menina de verdade, e eu aprendi que o medo não some de uma hora para outra, mas também aprendi que ele não pode te controlar para sempre. Hoje, eu sou uma mulher velha, tenho rugas no rosto e as mãos marcadas pelo tempo. As pessoas me chamam de Dona Cidinha. Me veem como uma avó tranquila, que faz café forte e conta histórias para os netos. Mas o que ninguém sabe é que essa tranquilidade foi conquistada. Eu lutei para estar aqui. Eu lutei para sobreviver. E Rod, olhando para trás, só tenho uma certeza: eu nunca mais tive medo. Se você gostou desse relato, se inscreve no canal. Ativa o sininho e já curte o vídeo. Isso me ajuda muito. Até a próxima, queridos e queridas.